E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre resistência elétrica. Então nós vamos tratar dessa nova grandeza física, nós vamos ver a relação que ela tem com as outras grandezas que nós já vimos, nós vamos ver as consequências disso e as suas aplicações. Bem, vamos tentar ser bem direto. O que vinha a ser essa resistência elétrica? Nós vimos que quando um condutor tem colocado entre as suas extremidades uma diferença de potencial, os elétrons livres irão fluir de uma maneira orientada dentro desse condutor. Ou seja, nós teremos o que nós chamamos de corrente elétrica. Bem, mas nós vimos no vídeo sobre densidade de corrente e vimos algumas aplicações, sendo a mais legal delas, mais curiosa, a velocidade de movimentação dos elétrons no condutor. E nós vimos que essa velocidade é bem baixa, o que então nos leva a pensar que deve haver alguma coisa impedindo que estes elétrons se movam mais rapidamente. E é o que nós vamos ver nesse capítulo, que é justamente por causa de uma propriedade dos materiais, que é a resistência elétrica. A resistência elétrica, então, vai ser a propriedade dos materiais, tá? De colocar um certo impedimento, uma resistência ao movimento, né, ao fluxo desses elétrons num condutor. Sendo que esta propriedade depende, em geral, tá, das propriedades, das características geométricas, né, do material em questão. Resumindo, vou colocar então a definição para que vocês possam colocar isso na cabeça de vocês, beleza? Para tentar então extrair essa grandeza que é a resistência elétrica, vamos tentar fazer isso com uma formulação microscópica da lei de Ohm, ou melhor dizendo, a primeira lei. É importante dizer que eu não estou querendo seguir a cronologia de como essas coisas aconteceram, né? Mas bem ali no começo, na primeira parte do século XIX, o George Simon Ohm ele tentou estabelecer a relação de proporcionalidade entre a diferença de potencial estabelecida no condutor e sua corrente elétrica. Traduzindo isso aqui para um contexto microscópico, ou seja, a partir do momento que você estabelece um campo elétrico, surge então a densidade de corrente, que pode ser expressa por essa fórmula. Então, J, que é a densidade de corrente, é diretamente proporcional ao campo elétrico aplicado. Bem, falta uma constante de proporcionalidade aqui. Essa constante de proporcionalidade eu vou chamar aqui de sigma, que vai ser a condutividade elétrica, que é uma propriedade do material que diz o quanto esse material responde, né? O quanto ele conduz bem corrente elétrica a partir da imposição de um campo elétrico. Beleza. Olhando para a nossa figura, a gente pode entender isso bem da seguinte forma. Quais são os passos? Eu tenho aqui um condutor de comprimento L, e ele tem diâmetro que corresponde aí a uma área A. E aí o que acontece? Eu imponho uma diferença de potencial, aqui, ó, região de maior potencial, região de menor potencial. Essa diferença eu chamo de DDP, né, a diferença de potencial. Uma vez que eu estabeleço isso, surge, né, um campo elétrico, e este campo elétrico, né, ele acaba sendo um propulsor aí, né, um estímulo para a movimentação desses portadores de carga que tem carga elétrica Q, tá? Eles começam a se movimentar com velocidade V, e isso nós chamamos de corrente elétrica I. Como corrente elétrica não é um vetor, para estabelecer relação com campo elétrico, nós deduzimos aqui uma expressão para o J, né, no vídeo lá de densidade de corrente. Tá? E agora o elemento novo que aparece aqui para nós é este sigma, que representa então a condutividade elétrica, que vai ser então a propriedade do material, que vai dizer para nós a facilidade que esse material tem de ser um condutor de eletricidade. Certo? Para entender bem essa condutividade, eu vou colocar uma tabelinha com alguns valores aqui. Ó. Então nós temos aqui a condutividade elétrica, com alguns valores típicos para condutores, semicondutores e isolantes. Vamos olhar para os extremos. Para você ver o melhor condutor, que é a prata, que está na ordem de 10 a sétima, nós temos os isolantes, né, com um dos melhores isolantes, que é a borracha, 10 a menos 15.
Então você vê que é uma diferença enorme, né, da condutividade de um para o outro. Analisando aqui a partir da unidade, nós podemos inferir o seguinte, ó, coulomb quadrado segundo por quilograma. Então, eu vou colocar aqui, então quer dizer que essa condutividade sigma, ela será proporcional aqui à carga ao quadrado, vou colocar aqui, ó, carga Q ao quadrado, dividido pela massa ao quadrado, a massa, vezes o tempo. Se a gente pensar que os condutores em questão, que os portadores de carga em questão são os elétrons, essa carga e essa massa são já bem estabelecidas, não muda. Então, essa condutividade vai depender desse tempo. Mas o que seria esse tempo? Vamos fazer uma análise legal aqui agora? Bem, se eu colocar uma figurinha aqui para auxiliar a gente, numa situação mais legal, aí você vai perceber aqui, ó. Colocando essa figurinha aqui embaixo, olha que interessante. Então eu tenho aqui a mesma estrutura aqui, ó. Aqui seria o V-, né? Região de menor potencial elétrico, e V+, região de maior potencial elétrico. Nós vemos que os portadores de carga negativa, eles tendem a ir para a região de maior potencial elétrico. Essas bolinhas verdes representam os elétrons, e essas bolinhas maiores laranja fazem parte da estrutura da rede, né, cristalina do nosso material. Podem ser, por exemplo, os átomos em questão, certo? Olha só, então você percebe que quando você estabelece o campo elétrico, você vê então uma dificuldade, né? Esses caras vão colidindo aqui, ó, e vão seguindo em frente. Então, aqui a gente já começa a perceber, né, que essa condutividade dos materiais vai depender, então, do tempo que esses caras levam colidindo aqui. Ou seja, os elétrons vão encontrar mais resistência quanto menor for o tempo entre duas colisões. Ou, em outras palavras, já que sigma depende desse intervalo de tempo, esse intervalo de tempo, pessoal, eu vou chamar de intervalo de tempo entre duas colisões. Ou seja, se esse tempo for grande, ou seja, se demorar um tempo entre uma colisão e outra, significa que eles estão colidindo pouco. Se eles estão colidindo pouco, significa que a sua condutividade é maior, significa que esse cara é um condutor melhor, certo? Então, este tempo aqui, pessoal, eu vou chamar de tempo médio entre duas colisões. Quanto maior ele for, maior será a condutividade do meu material. Nós acabamos de ver aqui, então, uma ideia microscópica. Vemos que essa fórmula é extremamente rica para entender o que está acontecendo dentro do condutor. Mas ela não é exatamente aquilo que a gente pode dizer como fórmula prática da gente usar, como a gente usar, por exemplo, em experimentos. Então, nós vamos passar dessa fórmula agora microscópica da primeira lei de Ohm para agora uma fórmula macroscópica, ou seja, com elementos que a gente poderia, por exemplo, inferir medidas diretamente, ou seja, a gente poderia medir com aparelhos, melhor dizendo, poderia ser assim, a grosso modo. Olha, então vamos lá. Eu vou desenvolver esta fórmula com as características aqui do nosso condutor. E também, claro, só que vou eliminar o campo elétrico em favor da diferença de potencial e eliminar a densidade de corrente em favor da corrente. Olha, a gente sabe essas relações, tá? Então, eu posso ignorar aqui essa expressão vetorial, já que eu estou considerando um modelo unidimensional, posso dizer então, J é igual a condutividade vezes o campo elétrico. Nós sabemos que J é a razão entre a corrente elétrica I sobre a área da seção transversal aqui, ó, do fio, este A. Então, nós temos aqui I e A. Então, nós teremos sigma, que é a propriedade do material, vezes o campo elétrico. Considerando este campo elétrico como sendo um campo elétrico uniforme, a sua relação entre o comprimento aqui, ó, deste fio e a diferença de potencial é a seguinte. Então, nós teremos aqui que a diferença de potencial, eu vou chamar somente de V, é o V menos o V menos. Considerando que, então, seja V
a diferença de potencial entre os terminais aqui, nós podemos associar a partir da distância entre esses terminais, que é L, e o campo elétrico, considerando que esse campo elétrico é uniforme, então nós podemos dizer que V é o campo elétrico vezes a distância. Por fim, eu posso isolar o E aqui, que é o que eu quero, e vou dizer que E é V sobre L. Então, eu vou dizer então que E, substituir aqui, nós teremos V sobre o comprimento L. Isolando aqui o nosso V, nós teremos o V, passo esse sigma L para o outro lado, então nós teremos aqui, ó, 1 sobre sigma vezes I, vou colocar VL, né? Vou colocar aqui o L sobre A, perdão, L sobre A, vezes I. Se nós observarmos essa expressão aqui, nós já temos um pouco já da ideia do que Ohm queria dizer. Em estabelecer uma relação de proporcionalidade entre V, que é a diferença potencial, e a corrente elétrica I, em que essa constante de proporcionalidade seria este camarada aqui, ó. A questão é a seguinte, pessoal, que essa constante de proporcionalidade, eu vou reescrevê-la aqui agora, de uma forma mais familiar, eu vou chamar isso da resistência elétrica. Então, a resistência elétrica vai ser 1 sobre sigma L sobre A. Beleza? Só que é o seguinte, é mais conveniente, já que nós estamos tratando de resistência, não escrever ela em termos da condutividade, mas do seu oposto, vamos dizer assim, do seu inverso, que é, na verdade, o que eu chamo de resistividade elétrica, que a gente vai tratar com mais detalhe daqui a pouco. Então eu vou chamar este camarada aqui, o ρ, nossa resistitividade, será 1 sobre sigma. Com isso, a nossa resistência elétrica pode ser chamada, então, né, pode ser reescrita como ρ L sobre A. Beleza? Então eu vou circular esta fórmula aqui, nós vamos interpretá-la daqui a pouco. Tá? Então vejo que este termo que está multiplicando aqui a corrente, tá? Eu vou chamar desse R, que é a nossa resistência elétrica. Né? Lembrando que se você ver pela definição que eu falei lá no começo, ela depende de fatores geométricos. Olha aqui, ó. Vamos discutir isso daqui a pouco. E, por fim, substituindo isso aqui lá em cima, né, relacionando, eu vejo que V, eu pego uma outra expressão, que V é igual a essa constante de proporcionalidade, que eu estou chamando já de resistência elétrica, vezes a corrente. Tá? Antes de analisar essas duas fórmulas com bastante cuidado, tá? Eu vou falar um pouco sobre esta resistividade que eu defini aqui em cima. Tá? Vamos falar um pouco sobre este cara aqui. Bem, então, como eu tinha falado, vamos discutir um pouco sobre essa resistividade, essa grandeza que a gente definiu aqui. Então, nós pegamos esse ρ, nós chamamos de resistividade elétrica, tá? Como sendo o inverso da condutividade. E aí nós podemos fazer interpretação. Né? Se você viu que nós dissemos que o sigma vai ser proporcional aqui a carga ao quadrado sobre a massa vezes esse ΔT que eu chamei de intervalo aí, né, entre duas colisões, né, eu vou então dizer que poder inferir diretamente, isso aqui implica que o inverso disso, né, gente, é só dividir, levar isso a menos 1. Então nós teremos que o ρ, né, vai ser o contrário, né? Ele vai ser então a massa sobre a carga ao quadrado vezes agora 1 sobre ΔT, o inverso. E aqui mora a questão. Esse camarada aqui, ó, nós podemos dizer então que é o seguinte. Vamos pegar aquela figurinha novamente para a gente ver. Então, colocando a figurinha aqui,
no nosso modelo aqui. Então, esta resistividade, gente, ela agora vai ser inversamente proporcional ao tempo entre duas colisões. O que quer dizer isso? Quanto menor for o tempo entre duas colisões, ou seja, esse elétron bate nesse cara, depois bate nesse, se esse tempo for pequeno, significa que ele está se colidindo muito, certo? De modo, então, que essa resistividade vai ser a medida, né, de certa forma, do quanto é difícil para esses elétrons se locomoverem. Enfim, nós podemos dizer, então, que a resistividade elétrica vai ser a propriedade que o material tem de tentar resistir a esse fluxo de elétrons dentro do material. Dependendo, então, somente, como a gente pode ver pela figura, do tipo de material, né? Porque vai depender, por exemplo, do espaçamento entre esses átomos, vai depender da estrutura atômica. Tá? Então, vou colocar aqui. Em resumo, isso é o que é a resistividade elétrica. Bem, galera, é bem intuitivo a gente imaginar o seguinte. A gente sabe que essa estrutura atômica do material, caso ela venha a sofrer aumento de temperatura, esses átomos vão vibrar mais em torno da sua posição de equilíbrio. E aí o que vai acontecer? Nós esperamos, então, que essas colisões possam ficar cada vez mais frequentes, né? Ou seja, o tempo entre essas colisões vai ficando cada vez menor, de modo que a resistividade do material vai aumentar. Então, como é que se comporta essa resistividade em função da temperatura? Bem, para a maioria dos materiais, né, até uma faixa ali, até de uns 400 graus Celsius, a gente costuma escrever essa resistividade como uma função linear da temperatura. Ou seja, eu posso escrever aqui, então, nessa faixa de temperatura aí, que este ρ vai ter um valor inicial ρ0, né, e vai aumentar de acordo com a expressão aqui, ó, 1 mais alfa T menos T0, que é a temperatura final menos a inicial. Ou seja, a variação de temperatura. Isso aqui é um ΔT. Então, à medida, né, que a temperatura aumenta, o que se espera é que a resistividade aumente, né, na mesma proporção. É claro, isso é uma aproximação aí que depende aí dos materiais, de alguns materiais, e é claro, vai depender da faixa de temperatura considerada. Mas isso aqui é bem razoável para essa faixa de temperatura aí que a gente está tratando. Então, por exemplo, para temperaturas ambientes, isso é bom, próximo do ambiente. Esse modelo é ótimo. Então, o comportamento gráfico disso aqui ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. Nós teríamos aqui, se eu for fazer um gráfico, então, de ρ em função da temperatura T, eu espero encontrar algo desse tipo aqui, ó. Isso aqui vai ser uma reta, em que essa aqui seria a resistividade inicial. Bem tranquilo, né? Para finalizar, eu posso colocar aqui uma tabela com alguns valores típicos, né, dessa resistividade. Eu não falei, né? Este alfa aqui eu chamo de coeficiente de temperatura, né, que vai dizer para nós o quão esse crescimento é grande, o quanto essa reta aqui é inclinada em relação ao eixo da temperatura. Quanto maior for ele, mais essa resistividade vai crescer com a temperatura. Então, colocando aqui alguns valores típicos, né, nós vemos aqui, ó, para alguns condutores e semicondutores. Como eu tinha dito, este alfa aqui vai depender da natureza do material. Para materiais condutores, que é do nosso interesse, você vê que esse alfa é positivo e vai ter esse comportamento aqui que nós estamos vendo. Agora, ó, para materiais semicondutores, né, que aí não é tanto nós não vamos trabalhar muito aqui, né, na verdade eu acho que em nenhum momento, mas é de grande interesse para a eletrônica. Os dispositivos eletrônicos são utilizados semicondutores na sua construção. Você vê que este alfa é negativo, esse coeficiente de temperatura, de modo então que você espera um comportamento assim com a reta inclinada para baixo. Bem, essa é a ideia então da resistividade elétrica.